Reforma trabalhista. Nova legislação aprovada pelo Congresso no ano passado pode ter alterações pontuais. Conheça os projetos que sugerem essas mudanças. Reforma previdenciária. Veja como o governo poderá ter acesso a dados pessoais de quem recebe benefícios, como o BPC. É para evitar fraudes, mas gera polêmica. E saiba quem são as 5 ganhadoras da medalha Mieta Santiago, uma homenagem da Câmara a mulheres que se destacaram em áreas como ciência e cidadania. Enquanto a reforma previdenciária não começa a ser analisada de fato nas comissões, o Jornal da Câmara lembra um conjunto de propostas que pode mexer em pontos de outra reforma, a trabalhista. A reforma trabalhista, aprovada há pouco mais de um ano, durante o governo de Michel Temer, mudou a legislação vigente no Brasil e trouxe novas definições sobre férias, jornada de trabalho, regras para pedidos de demissão e para entrar com ações na justiça. Deputados que defendem a reforma trabalhista afirmam que houve melhorias para o trabalhador e crescimento do número de emprego em 2018. O diagnóstico apontado pelo CAGED, que é o termômetro que mede exatamente a geração de emprego no país, o saldo de 2018 ele terminou com mais de 800 mil empregos gerados no país. Aí, se a gente analisar os 800 mil empregos, é pouco em função dos 13 milhões de brasileiros desempregados que existem no Brasil? Mas nós retomamos a geração do emprego. Deputados contrários à aprovação da reforma afirmam que as alterações na CLT acabaram com direitos conquistados pelos trabalhadores e precarizaram as relações de trabalho. Nós temos um problema gravíssimo no país, porque hoje nós temos um número gigantesco, número recorde no Brasil de pessoas que estão trabalhando sem registro de carteira. Isso aumentou o número de trabalhadores no Brasil que perderam os seus direitos, porque estão tendo que trabalhar na informalidade. E isso mostra que a reforma não foi benéfica. Em 2019, vários parlamentares apresentaram projetos para alterar pontos da reforma que consideram prejudiciais aos trabalhadores. Por exemplo, a questão da primazia daquilo que é negociado sobre o que é legislado. Isso foi aprovado na reforma trabalhista e é um absurdo. Faz com que uma negociação individual de uma empresa com um indivíduo, com um trabalhador, sobressaia sobre a legislação. E, evidentemente, numa relação entre trabalhador e empresa, ele com a parte mais frágil da negociação, às vezes ele é constrangido pelo receio de poder perder, inclusive, o seu emprego. Então, esse é um debate que nós queremos fazer com bastante ênfase. Quem defende a modernização da CLT também acredita que existem pontos que podem ser melhorados. A essência da reforma trabalhista e da lei da terceirização foi a segurança jurídica e ela está consolidada, ela está consagrada nos 2 textos que foram produzidos. Existem partes que precisam ser melhoradas? Claro que precisa. O emprego não é estático, o emprego é uma ferramenta dinâmica que se moderniza a cada dia que passa. Agora nós vamos falar sobre o maior programa assistencial do país, o benefício da prestação continuada, o BPC. Ele atende 2 grupos, a pessoa com deficiência e o idoso com mais de 65 anos. Nos 2 casos, é preciso comprovar que a pessoa não tem meios para garantir a própria subsistência. A medida provisória 871 cria 2 novas regras. Primeira, a pessoa vai ter que autorizar o acesso aos seus dados bancários. E segunda, o governo também vai ter acesso aos chamados dados de interesse. Por exemplo, declaração do imposto de renda, dados do FGTS e dados médicos. Mas o que isso tudo significa? Simples, que o governo vai poder cruzar os dados e descobrir quem realmente tem direito de receber o BPC. A mudança ainda inclui outros pontos e, no total, o governo espera economizar quase 10 bilhões de reais todos os anos. Quando você vai para análise de conta bancária, você está invadindo de uma maneira absurda
uma situação que envolve, por exemplo, um idoso que tem um filho ou uma filha que possa lhe ajudar com alguma despesa. Agora, vão controlar se o filho ou a filha ajuda o pai em alguma coisa? Quer dizer, eles criam um mecanismo para retirar das pessoas o benefício. É claro que o governo não pode divulgar esses dados, mas ele tem que ter acesso aos dados. Claro que sim, ele é o pagador. Se o governo paga e o dinheiro é do contribuinte, é até um respeito ao contribuinte, fazer com que evitar ao máximo as fraudes. Nesta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou um projeto que dá prioridade de vaga da creche até o ensino médio para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta ainda inclui no rol de providências a serem tomadas pelo juiz a determinação de a escola mais perto de onde a mulher mora matricular esses estudantes, independentemente de ter a vaga ou não. A proposta foi aprovada por unanimidade e agora segue para o Senado. O plenário da Câmara ainda discutiu um outro projeto que permite que estrangeiros sejam 100% donos de companhias aéreas brasileiras. Hoje só podem ter 20% das ações com direito a voto. É uma discussão que vem sendo feita há anos e ainda não há consenso. Esse projeto também muda uma série de regras do setor turístico brasileiro. Água limpa e potável é um direito defendido pelas Nações Unidas. Para alertar o mundo sobre a importância da preservação desse recurso para a vida de todo o planeta, foi instituído o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. A garantia desse importante recurso natural no Brasil exige que o Código Florestal seja de fato aplicado, segundo o deputado Newton Tato. A questão fundamental que está colocada na ordem do dia é os mecanismos e as políticas que a gente pode adotar para manter a conservação da água, a produção da água. É a implementação daquilo que está no Código Florestal, que é cuidar, entendeu, das nascentes, cuidar das beiras de rio, tá? Recuperar aonde foi desmatado. Tá? Nós temos regiões que a gente tem a mudança de água, mas nós temos regiões que não têm essa mesma mudança, e que, portanto, precisa ter uma estratégia de como buscar recuperar essas áreas que são necessárias. A existência de mecanismos para a reutilização da água nos projetos de construções e empreendimentos urbanísticos, privados ou públicos, também é uma preocupação. Lança um condomínio com 4.000 unidades. Um condomínio com 4.000 unidades, vão ter cerca de quase 20.000 pessoas habitando nesse condomínio. Quanta água é desperdiçada? E não tem nenhum programa de reutilizar essa água nos novos condomínios. A gente não está falando que já foi lançado, não. Das novas construções. Nós acreditamos que quando você pensa na reutilização, você abaixa o custo operacional para aquele consumidor. Você tem garantia de ter o abastecimento daquela população. E você tem garantia de ter um futuro melhor para todos os brasileiros. A demarcação das terras indígenas não é uma questão que interessa apenas a esses povos, mas é um instrumento de proteção das nascentes e mananciais, garantindo a qualidade da água. É o que afirma a deputada Joênia Wapichana. Os povos indígenas têm feito esse alerta, no sentido não de proteger somente a população indígena, mas para todo mundo que depende da água como vida, depende dos recursos naturais, porque não existe uma desconexão quando a gente protege a terra sem proteger a água. E os povos indígenas têm se considerado os principais guardiões das águas. A Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção vai reunir 220 deputados e senadores na busca por ferramentas sociais, jurídicas e econômicas de combate à corrupção, como explica a presidente da frente, deputada Adriana Ventura. Isso não é novo, O que a gente está trazendo diferente são ações propositivas e efetivas, para sair tanto do discurso e passar mais para ação. Logo na primeira semana da frente, nós já nos reunimos com o ministro Moro, para falar da interlocução com o Executivo, tanto não somente do pacote anticrime, mas também para discutir outras questões. A gente quer que isso vá para as 3 esferas, inclusive, que isso seja replicado, não é só aqui na esfera federal, mas que isso vá para os estaduais, que vá para as câmaras municipais, porque essa discussão, esse é um problema do Brasil todo. A frente é uma frente mista de deputados e senadores, nós temos deputados de direita e de esquerda, de situação de oposição, enfim, deputados e senadores das mais diferentes cores eleitorais que estão aqui para discutir de maneira séria o tema, para que a gente possa avançar.
É uma pauta que veio da sociedade, houve um grito nas ruas e agora as casas aí têm um desafio que é tentar resolver essas lacunas da nossa legislação. É pautar os projetos que estão tramitando aqui na casa, da gente poder vencer temas que ainda a legislação brasileira não conseguiu resolver. A Frente Parlamentar vai atuar em 3 eixos principais: na legislação, na fiscalização e na conscientização dos agentes políticos e da sociedade como um todo. O requerimento de instauração da frente esclarece que os parlamentares que a compõem não estão sendo investigados nem processados por crime de corrupção. O grupo reúne deputados e senadores de um total de 24 partidos, como reforça o advogado Marcelo Issa, diretor da ONG Transparência Partidária. A Transparência Partidária atua há 3 anos com esse escopo de trabalho e conseguimos finalmente, no ano passado, garantir que o Tribunal Superior Eleitoral implementasse um sistema eletrônico para a prestação de contas pelos partidos políticos. Pela primeira vez ocorre isso no Brasil, ao passo que os contribuintes, a sociedade em geral, já apresentam suas contas eletronicamente, o seu imposto de renda todos os anos, há mais de 20 anos. Então já não era sem tempo de os partidos também passarem a prestar suas contas de maneira automatizada. E isso tem permitido que nós comecemos a abrir a caixa preta dos partidos. Isso é importante porque, afinal de contas, os partidos são um instrumento fundamental para a democracia porque fazem essa mediação entre a sociedade e o poder político. Uma sessão solene homenageou 5 mulheres brasileiras destacadas em diversas áreas de atuação. Elas receberam a medalha Mieta Santiago, concedida pela Câmara dos Deputados por ocasião do Dia Internacional da Mulher. A medalha Mieta Santiago leva o nome da advogada e escritora mineira, nascida em 1903, a primeira mulher a conquistar o direito de votar e ser votada por meio de um mandado de segurança judicial. A história de Mieta Santiago foi lembrada também por meio da poesia. Sou a rosa do amanhã. Sou rosa que dará rosas no tempo que deu amanhãs. Rosa diurna e noturna. 5 mulheres receberam a medalha Mieta Santiago. A médica gaúcha Beatriz Borer de Amaral recebeu a medalha de bronze pela atuação relevante em nível municipal na área de saúde das mulheres. A categoria prata, destinada a mulheres de atuação estadual, foi concedida à professora Gina Vieira, do Distrito Federal. Ela criou o projeto Mulheres Inspiradoras, desenvolvido em escolas públicas. A medalha ouro foi entregue em memória da vereadora Marielle Franco, representada pela viúva dela, Mônica Benício. As homenageadas lembraram que ainda hoje não é fácil para as mulheres conquistar espaços destacados na sociedade. Acredito que ainda hoje siga sendo um dilema para as mulheres como conciliar família e trabalho. Minha mãe, dona de Janira, a mulher mais inspiradora da minha vida, uma grande guerreira nascida apenas 49 anos após a abolição da escravatura, repetia para todos nós, seus 6 filhos, quando disserem que vocês não cabem em um lugar, é para lá que vocês vão. Também receberam a medalha Mieta Santiago a bioquímica Débora Fogel e a cientista Gabriela Barreto Lemos. Para construirmos uma comunidade científica igualitária, precisamos de programas específicos que visem, em especial, as mulheres negras e as mães, o que significa também repensar as réguas de avaliação de desempenho científico. Réguas essas que foram criadas por homens brancos e para homens brancos. Mieta foi a primeira mulher brasileira a pisar numa lua, a lua que tem nos iluminado e nos guiado a lutar por plenos direitos políticos entre homens e mulheres. Mieta deu um passo sem precedentes e sem dimensão. O nome das 5 homenageadas com a medalha Mieta Santiago foi aprovado pela bancada feminina da Câmara. O prêmio Mieta mostra para todos nós que muitas vezes não é suficiente defendermos ideias. Nós precisamos ter instrumento e usar a política como ferramenta pública de transformação. Quando se trata de defender os acessos desiguais, para que as pessoas possam se tornar iguais nessa hora,
As mulheres que trazem no seu corpo o útero como símbolo da vida, como símbolo da temporariedade da vida, elas não têm cor partidária, elas têm a veemência e a paixão da defesa pela dignidade da vida. No Fluxo, reflexo da migração e refúgio de mulheres no Brasil é o nome da exposição fotográfica que está em cartaz na Câmara dos Deputados, fruto de uma parceria entre a Comissão de Direitos da Mulher e a Defensoria Pública da União. O objetivo da mostra, como explica a curadora Bernardina Leal, é retratar poeticamente a problemática dos fluxos migratórios na atualidade, com foco no Brasil e no gênero feminino. Essa exposição consiste basicamente em fazer um apelo para um pensar sensível, estético, ético, político, para a questão das mulheres em situação de refúgio, deslocamento forçado, apatridia, ou seja, numa situação de vulnerabilidade com relação aos fluxos migratórios. E nós estamos fazendo questão de apresentar o Brasil como um local de acolhimento, como um local que ajuda na superação das discriminações e violações de direitos que essas mulheres têm que enfrentar nesses fluxos migratórios. Os registros fotográficos foram escolhidos com a ajuda do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça e da Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. Quando a gente fala no contexto de refúgios, trata-se de uma viagem forçada. Então a pessoa é obrigada, por conta de uma perseguição ou uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, a deixar o seu país de origem. Além disso, não pode voltar. Então, qualquer violação de direito, a mulher às vezes está exposta a mais formas de violação. E essa exposição é importante por quê? Porque ela simboliza a vitória dessas mulheres. Então, são mulheres que saíram dos seus países de origem, chegaram ao Brasil, se integraram, são vencedoras, são guerreiras e, acima de tudo, dão um rosto a essas pessoas. Eu sou professora universitária de carreira, eu estou licenciada para exercitar o mandato. E na condição de professora universitária, do curso de comunicação social, eu dava exatamente essas disciplinas de fotojornalismo, fotopublicidade. Então, além de tudo, para mim também tem um valor especial, que é essa questão do retrato, que a gente vê que, apesar das dificuldades, a maioria dos retratos trazem imagens de mulheres sorrindo. Ou seja, a nossa capacidade de resistência e de alegria, mesmo nas dificuldades e nesse processo tão tumultuado que é um processo de fluxo migratório. É uma forma da gente estar homenageando também mulheres como a Marielle, quando a gente mostra essas mulheres, aí você vê, são negras, são brancas, são pardas, são mulheres de todas as idades, inclusive, e que estão na resistência. Acredito que buscando um futuro melhor para elas e muitas vezes, às vezes vem por causa dos filhos, para poder que tenham um outro futuro, que tenham outra forma de encarar a vida. A exposição No Fluxo, reflexo da migração e refúgio de mulheres no Brasil, está aberta ao público até o dia 22 de março, das 9 às 18 horas, no espaço Luiz Eduardo Magalhães, que fica no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Essas foram as notícias da Câmara nesta terça-feira, 19 de março. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!